Evangelho segundo escreveu Mateus, é o primeiro livro aí do Novo Testamento, capítulo 17. Mateus 17, quem achou, dá uma glória a Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Senhor Deus, fala conosco, nos alimenta nessa hora, porque a palavra do Senhor tem poder de penetrar onde outra coisa não chega. Vai lá dentro, Senhor, de cada coração, toca, transformando de dentro para fora, arrancando toda angústia, toda tristeza, toda dor, todo medo, e colocando no lugar de tudo isso a certeza, a esperança, o brilho nos olhos, a alegria verdadeira. Fala, Senhor, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, meus irmãos. O texto em questão não é muito compartilhado, apesar de ser um momento tão precioso na vida de 3 pessoas. 3 pessoas tiveram o privilégio, a honra de vivenciar tal momento. É interessante que depois que o ministério de Jesus, no bom sentido da palavra, explodiu, Jesus vai ser acompanhado pelas multidões. As multidões sempre vão estar com ele. Onde Jesus chega, as multidões também estão chegando. E a Bíblia não vai falar a multidão, mas fala realmente as multidões. Porque eram pessoas de todos os tipos que vinham reunidos, juntos, para estar no lugar que Jesus estava. Até quando Jesus queria ficar sozinho. Até naquela ocasião em que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista e foi para um lugar deserto, como mencionei aqui, acho que no último culto, quando Jesus levanta os olhos e olha, tem multidões vindo de todas as partes. De todos os lados estavam vindo pessoas para estar com ele. No meio dessas multidões, a Bíblia vai falar também sobre um grupo mais seleto, o grupo dos seus discípulos. E os seus discípulos, ao contrário do que muita gente pensa, não eram apenas 12. A Bíblia fala sobre 70. 70 andavam mais próximo a ele. 70 se destacavam das multidões. Aquelas multidões não estavam em todos os lugares, mas esses 70 estavam seguindo a Jesus onde quer que Jesus andasse. Ainda no meio desse grupo de 70, aí sim haviam aqueles 12. Os 12 que ele mesmo chamou, os 12 que ele mesmo escolheu. E é interessante, hein? Que ele mesmo escolheu, ele mesmo chamou e escolheu um homem que a gente já citou aqui por nome, Judas, aquele que lá na frente iria traí-lo. Jesus também o chamou, Jesus também o escolheu. Judas era o único que era da Judéia, todos os outros eram da Galileia. E o comportamento de Judas se mostra lá na frente diferente do comportamento dos demais. Então 500, 70, 12, só que Jesus ainda vai fazer mais uma separação. E no meio dos 12, Jesus vai se relacionar mais intimamente com 3 deles. 3.
Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João participaram de alguns momentos que os outros não participaram. Pedro, Tiago e João vão entrar em lugares que os outros não entraram. Pedro, Tiago e João, por exemplo, entraram na casa de Jairo. Os 12 naquele dia estavam com Jesus. Jesus foi até a casa de Jairo, mas deixou 9 do lado de fora e entrou só com 3. Jesus chama Pedro, Tiago, João, entra no quarto da menina, onde a filha de Jairo estava morta, e na frente desses 3, Jesus ressuscita a menina. Então agora nós temos aqui um, entre aspas, problema, porque esses 3 precisam fazer por merecer estar recebendo dele o que ele está dando, e os outros precisam ter um coração preparado para aguentar e não sentir inveja. 2 situações diferentes. 3 precisam entender que o fato de Jesus os chamar para coisas mais íntimas não faz com que eles sejam superiores a ninguém ou melhores do que ninguém, e quem fica precisa entender também, não sou pior do que ele. Talvez estivessem em momentos diferentes, e lidar com isso era desafiador, ainda mais que a Bíblia vai fazer questão de nos mostrar que havia disputa em alguns momentos entre eles. Houve um momento em que um pai, por exemplo, trouxe um filho possesso por um demônio até Jesus. Só que naquele dia Jesus não estava ali no pé do monte, Jesus estava em cima do monte orando, e os discípulos estavam lá embaixo. O pai trouxe o menino, pediu aos discípulos que expulsassem o demônio, mas a Bíblia deixa claro que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mas também mostra o porquê. A razão disso é o que acontece antes, porque antes do pai chegar, a Bíblia diz que havia uma disputa entre eles, os 12, para saber quem era o maior, quem era o melhor. Então é um ambiente em que, se já há uma disputa entre eles para saber quem é o melhor ou quem é o maior, Jesus ainda toma uma atitude dessa, chama 3 à parte, e para esses 3 vai mostrar coisas ou fazer coisas que não faz para os outros. O que é que Jesus está fazendo com isso? Colocando lenha na fogueira? Jesus está potencializando a questão da inveja que já está ardendo no coração deles, a questão da disputa? Não. E por que Jesus está fazendo isso? Porque Pedro, Tiago e João estão vivendo um outro momento do ministério, ou um outro momento da vida, e Jesus não vai deixar de abençoar porque alguém tem inveja. Jesus não vai deixar de fazer na vida de alguém porque o outro ainda não aprendeu a lidar com os seus sentimentos. Jesus não vai deixar de abençoar você porque alguém na tua família está com inveja. Jesus não vai deixar de levantar você porque alguém no seu trabalho não concorda. Jesus não vai deixar de fazer na sua vida porque alguém que ainda não está na posição para receber está achando que não pode ser você, que tem que ser ele. A boa notícia é, se alguém está se levantando contra você, é sinal que até essa pessoa já viu que na sua vida Jesus decidiu fazer coisa diferente. E pode ficar tranquilo que aquilo que Jesus disse que vai fazer na sua vida não será interrompido por conta de alguém que acha que você não merece. Se Jesus decidiu, já está decidido. Se Jesus falou, eu vou fazer, ninguém pode impedir ele de operar. Jesus vai abençoar pessoas aqui, mas e quem não gostar na minha parentela? Vai ter que aprender a lidar com as emoções, ou então vai morder o cotovelo. Mas deixar de abençoar você, Jesus não vai. Está comigo aqui, irmão? E aqui, irmão, o que eles vão ver aqui é melhor do que ver a filha de Jairo ressuscitar. Jesus vai subir um monte agora, e Jesus sempre subiu um monte sozinho para orar. As pessoas é que iam atrás dele depois, mas ele nunca, até aqui, ele nunca chamou alguém para subir um monte com ele. Ele ia sozinho. Ele multiplicava pães, abençoava pessoas e depois subia o monte. Ele curava pessoas, libertava pessoas e depois subia para o monte.
e ficava lá orando. Aí você vai ver os discípulos no pé do monte e Jesus sempre no alto do monte orando. E por que Jesus fazia isso? Porque Jesus, que era Jesus, reconhecia que só estava vivendo o que estava vivendo por intermédio da oração. Então Jesus aqui vai surpreender, porque nesse momento Jesus se dirige a 3 cabeças de manga, a 3 cidadãos que quem sabe você e eu não escolheríamos, devido ao perfil que nos é apresentado na Bíblia. Jesus vai até esses 3 e diz assim, ó, hoje vocês 3 vão comigo. Para onde? Para o monte. Vamos lá orar. Hoje vocês 3 sobem comigo. Aí Jesus vai com os 3. De novo os 3. De novo, esses 3 de novo. Parece panela, né? Mas não, é escolha. Não dá para chamar de panela aquilo que é a escolha de Deus. Ele escolheu, está escolhido e acabou. Por que ele escolheu esses 3? Porque ele quis. Quem manda é ele, o poder é dele, quem faz é ele. Se ele quiser escolher um dentro dessa igreja nessa manhã e levantar de uma forma assustadora, ele faz isso. Que poder para isso ele tem? Mas por quê? Ele quis. Ele quis levantar esses 3. Ele chama esses 3 e vai para o alto do monte com esses 3. Os 12 estavam juntos em todos os lugares, mas esse tipo de situação aqui, só 3 vão viver. Os mesmos da casa de Jairo. Os mesmos, inclusive, que mais lá na frente, na noite em que ele foi traído, ele chamou para orar com ele de novo. Aí foi lá no jardim do Getsemane. Ele chama os 3 aqui, leva para o alto do monte, e eles precisam estar com os olhos bem abertos para aquilo que vai acontecer diante deles. O que? O sobrenatural. Porque de acordo com o contexto, o rosto de Jesus começou a resplandecer. Jesus começou lá no alto do monte a brilhar igual o sol. Jesus brilhava. Jesus no alto do monte foi revestido de glória. E aí o texto vai dizer que aparecem mais 2 lá no alto do monte, Moisés e Elias. Quem foi Moisés? O maior líder de todos os tempos. Quem foi Elias? O maior profeta do Antigo Testamento. Agora aparecem os 2 lá em cima, com Jesus. E Pedro, Tiago e João estão olhando para aquilo, estão maravilhados. Aí sempre tem um que é mais falador, não tem? Sempre, no grupo de amigos, no grupo da família, sempre tem um que é mais falador. Nesse grupo aqui, o mais falador, a gente sabe quem era: Pedro. Pedro, que é o mais falador. Pedro que não conseguia ficar quieto. Pedro que não consegue guardar a língua dentro da boca. Pedro abre a boca mais uma vez. Pedro abre a boca mais uma vez, vai até Jesus. E Pedro, quando abria a boca para falar alguma coisa com Jesus, Pedro sempre pensava que ele estava abafando. Ele sempre pensava que ele estava certo e ia receber um elogio. Quer ver um exemplo? Ele vai até Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes uma pessoa deve pecar contra mim e eu perdoar? 7 vezes? Olha, perdoador, Senhor. Ele está querendo dizer que ele é um cara de bom coração, que ele perdoa todo mundo. Aí ele esperava receber de Jesus o elogio e dizer: olha, meu filho, você tem um coração bom, né? Você perdoa a pessoa, mesmo se errar contigo 7 vezes. Jesus disse para ele: não te digo 7 não, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então Pedro sempre pensava que ele estava abafando. Lembra quando Jesus falou que seria entregue à morte? Pedro falou: eu vou contigo até a morte. Pedro de novo. Pedro está pensando que Jesus vai dizer: ô meu filho, muito obrigado, você está comigo mesmo, hein? Você é meu fechamento, você realmente gosta de mim. Aí Jesus olha para ele na frente de todo mundo e diz: você está dizendo que vai comigo até a morte? Você não sabe o que fala, que ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro só levava lapada. E agora aqui de novo, ele chega para Jesus pensando que ele vai abafar com o que ele vai dizer. Ele diz assim: Senhor, bom é este lugar. Ele está vendo Jesus revestido de glória. Vamos fazer aqui 3 tendas. Ou seja, eu quero morar aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas. Olha o que ele vai dizer: uma para o Senhor, uma para Moisés
e outra para Elias. Vamos fazer aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ah, Pedro, você já ouviu falar, irmão, que boca fechada não entra mosca? Pedro só falava besteira. Toda vez que Pedro abre a boca para pensar que está abafando, ele está usando um chicote chamado língua para bater nele mesmo. Vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Talvez tenha gente que pensou, mas se eu estivesse lá eu ia pensar a mesma coisa. Pois é, esse foi o erro de Pedro. O quê? Igualar Jesus a Moisés e a Elias. Olha o que Pedro está fazendo. Ele está pensando que ele está agradando Jesus, mas mesmo inconscientemente ele está igualando a Jesus, a Moisés e a Elias. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Moisés foi grande, o maior líder de todos os tempos. Foi usado por Deus para tirar de dentro do Egito mais de 2 milhões de pessoas. Levantou a mão e tinha tanta moral com Deus que quando ele levantou a mão, Deus abriu o mar para o povo dele passar. Amava tanto a Deus que falou para Deus: Senhor, eu não quero que o Senhor envie o teu anjo não. Se o Senhor não for comigo, nós não sairemos daqui. Tinha tanto amor a Deus que disse assim: Senhor, me deixa ver a sua glória. Moisés foi um grande líder. Moisés foi aquilo que os teólogos chamam do libertador, apesar de que quem liberta é Deus. Moisés foi um instrumento para isso, mas é conhecido pelo povo judeu, por exemplo, como libertador, o líder libertador. Só que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Moisés tirou do Egito, Jesus tira das drogas, Jesus tira da depressão, Jesus tira do fundo do poço, Jesus tira do vício, Jesus tira da gandaia, Jesus tira do mundão. Ei, Moisés tirou o povo de dentro do Egito, Jesus tira o Egito de dentro de você, tira demônio de dentro da tua casa, tira o mal da tua vida, tira aquela maldição que lhe foi apresentada. Jesus é maior do que Moisés. Eu vim aqui hoje, não foi para levantar tabernáculo para Moisés, eu vim aqui hoje para levantar altar de adoração para Jesus. Por quê? Porque Moisés tirou um povo do Egito, mas Jesus lá na cruz tirou todo ser humano da mão de Satanás. Ai, olha o que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Moisés fez o que fez pelo povo hebreu, Jesus fez o que fez pela humanidade inteira, porque para Jesus não tem pequeno nem grande, para Jesus não tem forte nem fraco, para Jesus não tem gordo nem magro, para Jesus não tem inteligente ou desprovido de inteligência. Jesus te ama do jeitinho que você é, e não adianta um querer ser maior do que o outro. Para Jesus está todo mundo no mesmo tamanho, aleluia. Foi por isso que Jesus chamava para a mesa. Eu vou dizer de novo, era por isso, Pamela, que Jesus chamava para a mesa. Foi bom eu olhar para cá, porque eu vou usar as duas como exemplo. Olha, foi por isso que Jesus chamava para a mesa. Quer saber uma coisa? Olha só, está vendo aqui, ó, Pamela e Larissa. As duas estão praticamente do mesmo tamanho. Agora fique em pé as duas, por favor. E agora? Uma é bem mais alta que a outra. Agora senta as duas, por favor. Apesar das duas serem altas, né? Ó, o que é isso? É porque a mesa nivela todo mundo, irmão. Eu em pé do seu lado, pode ser que você seja muito mais alto do que eu, mas quando a gente senta, a gente fica quase todo mundo do mesmo tamanho. É por isso que Jesus chamava para a mesa, porque mesa não é sobre o que se come, mesa é o nivelamento que traz. Ai, eu vou dizer, Moisés foi um grande líder, mas Jesus
é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Moisés ajuntou um povo, mas Jesus me alcançou meus filhos, vai alcançar meus netos, se ele não voltar antes, os meus bisnetos, porque foi por todos nós. Aí Pedro quer igualar Jesus a Moisés. Jesus é maior. Você pode dizer isso? Diga: Jesus é maior. Vamos fazer um tabernáculo para o Senhor, para Moisés e para Elias. Gente, tudo bem que Elias foi um grande profeta, mas peraí, igualar Jesus a Elias não, ou igualar Elias a Jesus não. Elias foi um baita de um profeta. Quando chegou em Israel, estava todo mundo cocheando entre dois pensamentos. Uma hora levantava um altar a Baal, outra hora levantava um altar a Deus. Eu vou falar, Leite, eu posso falar, Leite? Se você autorizar, eu falo. Eu vou dizer, quando Elias chega, uma hora está levantando altar a Baal, outra hora está levantando altar a Deus, a Azera depois, a Astarote depois, cada hora levantando altar para um. Elias chegou e disse assim: que bagunça é essa? Como assim? É porque hoje em dia não tem isso, né, apóstolo? Tem. Eu vou te mostrar que tem. Como assim? É porque você vem para a igreja, levanta um altar a Deus, sai da igreja, abre o site de horóscopo. Ui. Você vem para a igreja, levanta um altar a Deus, aí vai para a internet para ouvir o pai não sei das quantas, de não sei aonde, para ver a palavra que ele tem. Que negócio é esse? Uma hora está levantando um altar para Deus, outra hora está levantando altar para demônio. Sai fora de horóscopo, rapaz. Que negócio é esse? Para de cochear entre dois pensamentos. Ou tu entregou a tua vida para Deus ou não entregou. Fica entregando e pegando, entregando e pegando, entregando e pegando. O que é isso? É bola de ping-pong? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Mas eu creio que nessa manhã eu estou pregando para um povo que, quando quer saber como vai ser o amanhã, não abre horóscopo. Quando quiser saber como vai ser o amanhã, abre o coração para a Bíblia. Quem está comigo para dar glória a Deus? Ainda bem, né? Vai deixar de seguir agora aí no negócio de horóscopo, né? Elias foi grande, profetizou, né? Segundo a minha palavra não vai chover, e nem orvalho vai cair em Israel. E não é que Deus aceitou? Deus fechou o céu, assinou embaixo, carimbou, não choveu e nem orvalho caiu. Aí Elias foi escondido por Deus no Querite. Lá no Querite, Elias bebia da água do riacho, e o corvo trazia pão para Elias. Elias foi sustentado no Querite, Jesus foi sustentado no deserto. Elias profetizava e as coisas aconteciam. Houve um dia em que Elias orou e pediu a Deus para mandar fogo do céu em cima do altar que ele preparou lá no alto do Monte Carmelo. Elias orou, Deus abriu o céu e mandou fogo. Outro dia Elias vai orar e pedindo a Deus para mandar chuva de volta. Aí Elias coloca a cabeça no meio das pernas, ora, clama, pede para o moço que andava com ele ir lá na beira da ponta da pedra, olhar para a direção, para ver se vinha nuvem. Não via nuvem nenhuma. Na 7ª vez o rapaz disse assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias diz assim: desce, corre lá, diz a Acabe para se preparar, porque vai chover. Elias foi um grande profeta. Elias disse: vai chover, e choveu. Elias disse: vai parar de chover, e parou. Agora Elias disse: vai chover, e não é que choveu. Elias foi um grande profeta. Mas Jesus disse: eu vou morrer, e morreu. Eu vou ressuscitar, e ressuscitou. E também disse assim: eu vou voltar, e eu estou aguardando a volta dele, porque eu sei que ele vai voltar. Ai, apóstolo, eu não estou entendendo. É porque Elias, na casa da viúva de Sarepta, a Bíblia diz que o filho da viúva de Sarepta morreu.
Elias foi lá, deitou em cima dele e o menino ressuscitou. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas tudo bem, né? Jesus morre, colocam ele dentro da sepultura. Ao terceiro dia, quem ressuscitou foi ele. Apóstolo, só isso? Então não, Jesus me ressuscitou. Jesus ressuscitou você também. Como assim? É porque eu e vocês, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas ele me ressuscitou, ressuscitou você também, de modo que hoje nós temos uma nova vida diante dele. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias. Aí vem Pedro para tentar igualar todo mundo. Olha aqui para mim, Jesus é maior do que tudo, Jesus é maior do que todos, Jesus é maior do que o prefeito, Jesus é maior do que o governador, Jesus é maior do que Lula. Apóstolo, mas Lula é o presidente do Brasil. Só que o presidente do Brasil não governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a Ele que eu me submeto. Quem está comigo para dar glória a Deus? Eu vou voltar para o texto. Por quê? Porque Pedro está querendo comparar Jesus com os dois. Pedro está querendo fazer o que é impossível, comparar aquele que é incomparável. Jesus é incomparável. Agora vamos ver só nessa ocasião aqui alguns aspectos que comprovam e deixavam muito claro para Pedro que Jesus era diferente. Porque hoje a gente está falando aqui que Jesus realmente é maior, e com base naquilo que a gente acabou de ver, a conclusão é essa: Jesus é maior. Só que Pedro, ali onde estava, também pôde ter essa certeza. Pergunta para mim como? Os três estavam ali, né? Jesus, Moisés e Elias. Mas o rosto de quem que estava igual um sol? Quem é que estava brilhando? Quem é que estava trazendo luz para o lugar? Quem estava trazendo luz para o lugar era Jesus. E eu já vou caminhar para o final, só para você entender uma coisa: só Jesus brilha. Repita comigo: só Jesus brilha. Apóstolo, ninguém mais pode brilhar? Pode, mas a fonte do brilho é Ele. Você só pode refletir o brilho que está nele. Como? Se você estiver andando com ele, na presença dele, alguém olha para você e diz: vejo Jesus em você, é sinal que o seu rosto está brilhando. Vejo Jesus no seu casamento, é sinal que o seu casamento está brilhando. Por quê? Porque nenhum de nós pode ter brilho próprio. Só todos nós aqui podemos ter brilho refletido, uma vez ele aparecendo através de nós. Pedro diz: vamos construir 3 tendas. Mas a pergunta é: para que construir as 3? Por que para que construir as 3? É porque Moisés apareceu e sumiu, Elias apareceu e sumiu. O único que veio e nunca mais saiu foi Jesus. Aqui no texto. Que depois desse brilho todo, quando os dois olharam, cadê Moisés? Cadê Zezinho que estava aqui agora há pouco? Cadê Elias? Sumiu Elias. Sumiu Elias, sumiu Moisés, mas Jesus permaneceu. Então para de comparar Jesus com pessoas. E para de fazer por pessoas o que você só deve fazer por Jesus. Por quê? Porque pessoas hoje aparecem, amanhã desaparecem. Só quem permanece é Jesus. Para de querer dar a pessoas o que você só pode dar a Jesus. Por quê? Você vai se frustrar menos. Porque pessoas que estão hoje podem não estar amanhã. Jesus esteve ontem, está hoje, estará amanhã, depois de amanhã também ele já está. Porque antes do seu amanhã chegar, Jesus já está
dentro dele. Naquele dia, lá no alto daquele monte, está Pedro querendo fazer algo para Moisés, só que Moisés sumiu. Está Pedro querendo fazer algo para Elias, só que Elias sumiu. E Jesus permaneceu. Naquela hora era para a ficha de Pedro ter caído e Pedro ter dito assim: Senhor, me perdoa, o Senhor realmente é diferente de todos os outros, o Senhor realmente é maior do que todos, o Senhor realmente é único, me perdoa por ter tratado o Senhor como eu estava tratando eles aqui. O Senhor é incomparável, é inigualável. Moisés sumiu, Elias sumiu. O que isso tem a ver com a minha vida, apóstolo? É para você preparar teu coração. Por quê? Porque amigo pode sumir, familiar pode sumir, colega pode sumir, patrão pode sumir, sabe? Gente que você ajudou pode sumir, mas se você chamar o nome dele, Jesus, você vai ver que ele vai estar do seu lado o tempo todo. Por quê? Porque o único que disse isso ainda continua dizendo: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é só no dia bom, é no dia mau também. Não é só quando você tem, é quando você não tem também. Não é só quando você está de pé, é quando você está caído também. Não é só quando você sorri, é quando você está chorando também. Então, pelo amor de Deus, para de tratar teu marido como se ele fosse Jesus, ele não é. Para de tratar teu filho como se ele fosse Jesus, ele não é. Não dê a outro, que a gente só deve dar a Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, só a Ele. Quem está comigo? Jesus é maior do que todos. O pai pode sumir e nunca mais voltar para te ver, mas Jesus nunca vai deixar você. Tem gente aqui que já passou por isso, né? Foi abandonado pelo pai. Mas me diz quando foi que você foi abandonado por Jesus? Até o dia que você não estava com seu coração aberto para perceber, ele estava lá cuidando de você. E foi só por isso que você aguentou chegar até aqui. Quem sabe a tua esposa te abandonou, o teu marido meteu o pé, foi embora, tirou tudo que tinha que tirar de você. E depois que usou você igual a cana que passa na moenda, pegou você como um bagaço e jogou fora. E aí? E aí que agora, hoje em dia, tem uma turma que pega bagaço e faz obra de arte. Vocês já viram? Tem uma turma que pega o bagaço da cana e faz obras de arte. Eu achei tão lindo aquilo. Eu disse, eu tenho que falar isso para a igreja, porque se alguém usou você, tirou toda a doçura, jogou no lixo, Jesus pega você e faz de você uma obra de arte. Por quê? Porque quem sabe para eles você era o que você tinha para dar. Para Jesus não. Para Jesus você é quem você nasceu para ser. E você não nasceu para o lixo. Eu vou repetir, você não nasceu para o lixo, você nasceu para ser vaso de honra na presença dele. Jesus é incomparável. Os outros todinho eles podem sumir. Se você parar para olhar para trás, você vai chegar a essa conclusão. Quantas pessoas estiveram com você em algum período da vida e hoje não estão mais? E sabe por quê? Porque você também já esteve com pessoas em vários momentos da vida e hoje você não está mais. Você só vê aquilo que fizeram com você, mas você se esquece de ver aquilo que você também fez com alguém. Mas é interessante, né? Sabe aquela pessoa que você abandonou? Jesus não abandonou. Sabe aquele filho que você deixou para trás e nem pensão está pagando? Jesus não abandonou. Jesus não abre mão da gente. Quem está comigo para dar glória a Deus? Fique em pé para a gente terminar de pé hoje. Fica. Não compare Jesus. Não compare Jesus com ninguém. Não dê a outros o que é dele. Teve um dia que chegaram perto de Jesus e disseram: você não paga imposto, não? Aí Jesus disse assim: me dá uma moeda aqui. De quem é a imagem que está na moeda e a inscrição? E na moeda tinha a imagem de César e a inscrição de César. Aí Jesus disse assim: ó, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de... Não dê a Deus o que é de César, gente. E não dê a César o que é de Deus. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de
Deus. Tem muita gente dando a homens o que é de Deus, bajulando, correndo atrás, ficando na mão. Esse ano, então, o que eu estou vendo, irmão, é nojento. É nojento o que eu estou vendo por causa de campanha, por causa de eleição, por causa de disputa que vai ter aí. Você está achando que vai começar ainda? Já começou há muito tempo por debaixo dos panos. É dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá. E pessoas refém de político, de política. Para de dar a César o que é de Deus. Com todo respeito aos irmãos que aqui estão, eu sei que tem gente aqui da igreja que vai inclusive vir como candidato. Preste atenção em uma coisa: aqui dentro dessa igreja você é ovelha, você aqui dentro para mim não é candidato. Estou falando logo para depois não ter milindre. Não espere que eu te trate aqui dentro da igreja como candidato, eu vou te tratar como ovelha. Que fique bem claro isso. Apóstolo, mas meu irmão é candidato, eu posso trazer ele aqui? Claro que pode, a igreja está aberta para as ovelhas. Eu não vou tratar ninguém aqui dentro como candidato, nem os de dentro e nem tampouco os de fora. Aqui dentro todo mundo é ovelha, porque eu dou para Deus o que é de Deus. E culto não é para homem, culto não é para colocar político no altar, culto é para Deus estar no altar. Não compare Jesus com ninguém, e cuidado para não entregar na mão de homens o que Jesus está esperando receber da tua mão. Homens decepcionam, Jesus não. Homens, tipo, alguns, se puderem, te matam para tirar o que é teu. Jesus morreu para te dar o que é dele.